Então a gente pode continuar observando nossa respiração enquanto a gente ouve umas breves reflexões ou fazendo meditação andando como for mais confortável. A tradição de floresta tem ensinamentos que podem ser bem simples, né? Muito complicado, mas que vão direto ao ponto. Por exemplo, treinar a mente a ficar com Budô, o mantra Budô. Budô não é alegre, Budô não é triste, Budô é neutro. Tá no meio. Uma coisa neutra que está no meio não tem sente, a mente se firma nisso. A mente vai ter firmeza, que é uma base sólida, é uma base firme, é uma base que não depende se tá sol, se tá chuva, se tá quente, se tá frio, se tá legal, se não tá legal. Budô é sempre Budô. Entre governo X saia governo X, entre governo Y saia governo Y, vá para o trabalho A, vá para o trabalho B. Budô é Budô. Se alguém elogiar a gente, se alguém criticar a gente, se alguém pressionar a gente, Budô é Budô. Então treinar a mente a ficar com Budô é uma das nossas tarefas como praticantes do Dharma. Durante a meditação formal, talvez a respiração funcione melhor para alguns. Mas na vida diária, geralmente tem que ser Budô. É muito difícil manter a respiração de forma nítida na mente. Então, Budô é algo mais evidente, porque é algo que exige energia, exige um esforço interno da mente em manter. A respiração é uma coisa mais passiva. Se a gente força a respiração, fica tenso. É muito mais, pelo menos na minha experiência, é muito mais fácil você fazer Budô sincronizado com o movimento dos polegares, seja no ônibus, seja no carro, seja esperando o médico, ou com o movimento do pé. Sincronizar Budô com algum movimento corporal do que focar na respiração. Porque se a gente não tem a base de Budô, a mente vai tender a se apegar ao que ela gosta e se afastar do que ela não gosta. Estando no mundo, a gente vai experienciar os dois, seja em maior grau ou menor grau, dependendo do nosso mérito do passado. E aí a mente vai ter os extremos de alegria e tristeza, de para cima e para baixo. Mas se a gente tiver mais momentos com Budô, se a gente conseguir enfiar mais momentos do nosso dia em que a gente enfia Budô, que a mente fica com Budô, a mente vai começar a ter mais solidez nisso. E vai ver que compensa investir mais nisso. Porque o Budô é sempre Budô, sempre está ali, sempre está ali, do mesmo jeito, não muda. Pode estar chuva, quente, frio, gelado, com fome ou sem fome, sempre está ali disponível. E é algo seguro, algo firme, uma base sólida para a mente. E apesar de ser algo neutro, a mente que fica com o Budô fica contente, é um tipo de felicidade mais sutil. Contentamento interno da mente. A mente não quer ir para fora. A mente não está interessada com o mundo exterior. A mente fica feliz do lado de dentro.
Ela não precisa ir para um lugar maravilhoso, ela não precisa ir para um lugar com um cenário lindo, não precisa ir para um lugar com uma vista muito boa, porque a mente está contente. Ela tem alimento do lado de dentro, então ela não precisa ir para fora buscar alimento. Então não tá nem aí se alguém está criticando, se não está criticando, se alguém está falando bem, se não está falando bem, porque a mente tem esse alimento, essa nutrição interior. Ela não depende das migalhas dos outros. Então isso dá firmeza para a mente, dá solidez para a mente. E a mente vai querer fazer mais. Vai querer cada vez menos se envolver com o mundo, porque o mundo, a gente pode ter a melhor das intenções. Mas assim, quantos por cento das pessoas têm essas boas intenções como a gente tem? Olha o que aconteceu no Brasil há poucas semanas atrás, está tudo pegando fogo. E ainda tem coisa pegando fogo. Gente, toda essa questão de mudança climática, de esforço do meio ambiente, cuidar do meio ambiente e tal, muita gente não está nem aí para o meio ambiente. Se a gente for tentar fazer algo a respeito e não tiver sabedoria, a gente vai se queimar junto. A nossa mente vai se queimar. Porque a gente vai ser um beija-flor tentando apagar um incêndio. É meritório essa atitude, mas a gente vai ter o páramo suficiente para lidar com isso? Porque é lidar com uma oposição muito grande, obstáculos muito grandes, pessoas desinteressadas num nível muito grande. Muita empresa, se não tiver uma certa pressão regulatória, tipo, porque eu vou tratar o esgoto, se eu jogar no rio de graça, eu vou ter que pagar uma empresa para tratar o meu esgoto. Tô nem aí. E é isso. Se a gente não tiver sabedoria para lidar com isso, a gente vai sofrer junto. Então, cuidar do mundo que a gente vive é algo bom, é algo meritório, é algo consciente, mas tem o seu ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar. E se a gente quer muito uma coisa e muitas pessoas não querem essa coisa, então a gente vai sofrer por algo bom. Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre largar e fazer, entre abrir mão. Opa, eu consigo fazer até aqui. Eu pelo menos não vou tacar fogo no mato, mas eu não vou conseguir impedir que sair falando com todo mundo que tá tacando fogo, porque a pessoa vai me escutar. Muita gente não vai escutar. É mais barato podar o pasto assim, do que pagar alguém para roçar. Vai só tacar fogo. Tô acostumado a fazer isso. E a pessoa vai vir com mil desculpas. Não tá nem aí pro que você vai falar. E aí vai ficar desgastado, vai ficar assim cansativo pra gente. Então a gente treinar essa mente com o Budô é essencial para lidar com o mundo de uma forma menos atritante. Porque lidar com o mundo vai ter que lidar com tudo isso. Porque vai ter pessoas que vão ser compreensivas, vai ter pessoas que não são compreensivas, vai ter pessoas que vão ser abertas, vão ter pessoas que vão ser fechadas. Então, ser uma força de mudança exige muita para-me nesse sentido. Grandes mudanças que aconteceram no mundo sempre exigiram muito liderança muito forte, né? Com qualidades muito boas, né? Porque é muito difícil. Então a gente também tem que ter noção do nosso limite, né? Quanto que a gente para, que a gente tem para fazer as coisas, né? Qual que é o nosso limiar? E olhar para esse lado de dentro. Vamos cultivar Budô. Como é que eu enfio mais Budô no meu dia a dia? Como que eu faço para minha mente ter mais firmeza? Porque a mente ficando mais com o Budô, ela vai ter menos inclinação de ir para fora. Tudo bem, a gente vai fazer a nossa parte de cuidar do meio ambiente, mas ele não vai estar tão. Eu falo, ele não vai cair no extremo de sofrer pela nossa bondade. A mente vai ter mais noção nesse sentido.
Vai saber abrir mão. Opa, eu consigo fazer até aqui, dali para ali é com o outro, né? É karma do outro. Eu querer mudar o outro, vai ser muito sofrimento para mim. O outro vai ter o karma dele, infelizmente. A questão das ações vão ter consequências. Posso fazer muito mais que isso. Realmente acho um ponto de equilíbrio que ela pode abrir mão também. Abrir mão da bondade, pelo bem da própria mente. Então, Budô é algo muito importante nessa prática de Budô. Gerar esse alimento da mente, gerar esse lar da mente, do lado de dentro. E se a mente tem um lar do lado de dentro, ela não vai ficar tão preocupada se alguém deu like ou deu dislike na rede social, se alguém comentou alguma coisa desagradável, a mente vai ter essa base sólida interna. Tipo, por que eu vou me preocupar com isso? Vai ter algo do lado de dentro. Eu tenho que enfrentar essa bagunça, lidar com toda essa bagunça, eu posso ficar do lado de dentro. Não que a gente vai ser inerte, mas que não vai se ligar tanto para a opinião das pessoas. Muitas pessoas sem sabedoria, pessoas que não têm noção do que elas estão falando. Pessoas vão criticar a gente de graça, sem saber o que está acontecendo. Então, você vê, a prática sempre volta aos pontos básicos. Não tem muito o que complicar. Arranjar tempo para os cânticos, arranjar tempo para Budô, arranjar tempo para ouvir palestra, envolver-se com o Dharma. E as coisas vão andando por conta própria, não precisa muito mais do que isso. Que nem comer, a gente tem que comer todo dia para manter um corpo relativamente saudável sem sentir sensações muito desagradáveis. Com o Dharma é da mesma forma, né? A gente só tem que alimentar a mente regularmente com o Dharma. E aí as coisas vão naturalmente encaminhando para uma boa direção. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na prática, as coisas vão se encaminhando. Essa é a tendência. Se houve algum deslize, alguma coisa aconteceu, tudo bem, não vamos nos martelar por isso. A gente pega daqui para frente, opa, oportunidade de a gente voltar para o Dharma. Vamos voltar para o Dharma e vamos reforçar as bases que a gente já tem. Vamos construir mais em cima disso. Vamos reforçar essas bases para prevenir próximos ocorrências. E aí a gente segue em frente na prática. Você vê como que essa prática de Budô é importante. Treinar a mente a ficar no meio. Alguém está falando algo, elogio, a gente fica Budô, Budô, Budô. Alguém está criticando, Budô, Budô, Budô. A gente não fica simplesmente arrastado pelo vento do mundo. Eu lembro quando eu tinha virado monge recentemente na Tailândia, né? Ligava com meus pais. Minha mãe sempre foi muito resistente a essa ideia de vida monástica, né? Ela criticava muito, via com todas as reclamações do mundo, né? Você está destruindo a sua família, você está, como é que fala? Sendo feliz com a desgraça da sua família. Então, assim, era bem pesado, né? Então, assim, toda vez que eu tinha que ligar, ó, vou ter que ligar pra minha mãe. Então, assim, eu ia fazer um pouco de meditação antes, e durante a ligação mudou, 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 porque eu não tinha nem como responder, porque ela simplesmente ficava vomitando na minha cabeça. Então, assim, se a gente sabe que a gente vai ter que lidar com uma situação difícil, né? Por exemplo, reuniões difíceis, né? Opa, vamos arranjar um tempinho para dar uma reforçada no Budô antes de entrar nessa reunião chata, né? A gente sabe que vai ser uma pessoa chata, a pessoa é mala, a pessoa só sabe achar defeito, tá bom, vamos entrar preparado. Então, assim, também ajuda, né? Ter esses momentos também, esses boosts de sati antes de situações difíceis. Mas tem que ser em cima da base de uma prática regular. Aí funciona, aí ajuda. Então, assim, você tem que entrar naquela ligação antes de ficar budô, 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 budô. E aí você consegue levar com mais. Você consegue separar a crítica do que realmente tem de válido ali. O que tá bom? O que eu posso fazer a respeito disso? O que é além da conta? E aí a mente começa a ter um pouco mais de firmeza para avaliar. Tipo, alguém tá, tipo, como diria o adianteado, se alguém te chama de cachorro,
E a gente olha para trás e não vê um rabo, né? Por que a gente vai se preocupar com isso? É uma crítica sem fundamento. Então, a gente vai conseguir separar a crítica do que é a realidade, né? Ter capacidade de autoavaliação da situação. E vai simplesmente ser capaz de não pegar presentes inadequados, né? Por exemplo, teve uma história dos Sutras, né? Que alguém foi pro Hotel Buda e, tipo, acho que criticou com todos os tipos de críticas e coisa do tipo. E aí depois o Buda usou esse símbolo do presente, né? Ah, então, quando você dá um presente para uma pessoa e a pessoa não aceita aquele presente, o que você faz com esse presente? Ah, eu pego de volta. Então, da mesma forma, você me deu esse presente, eu não aceito, então você pega ele de volta. Então, o Buda não aceitou todas aquelas críticas sem fundamento, deixou a pessoa levar de volta aquilo. Problema dela. Então, a gente começa a ter mais capacidade de receber presentes desagradáveis e simplesmente não pegar. A gente vai ser capaz de ver que tem esse espaço na mente. Tem essa opção de pegar e não pegar. Se a mente tiver com Budô, ela vai ser capaz de ver esse momento. Óbvio, dependendo do grau do foco no Budô. A mente vai ser capaz de ver, opa, a mente está com Budô. A mente vai sair do Budô e vai agarrar aquela coisa de fora, aquela crítica, e vai pegar aquela crítica para causar sofrimento para si mesmo. Existe a opção de não pegar essa crítica. Mas para isso a gente tem que praticar, a gente tem que cultivar essa base, fortalecer essa base. E aí a mente vai ser capaz de ver esses momentos, ver que existe a opção. Existe a opção. E a opção é interna, não é externa. Não é questão de viver num ambiente perfeito, com o chefe mais legal do mundo, com os colegas de trabalho mais legais do mundo. A questão é de, tipo, ter uma mente boa, com clareza suficiente para ver isso. E aí a gente fica mais independente. Onde quer que a gente for, a gente vai ter essa base firme. A gente vai conseguir estar bem. Não vão ficar tão preocupados com a questão externa, se é o governo A, o governo B, o governo C, se é o chefe A, o chefe B, o chefe C. A gente vai conseguir ter a capacidade, a habilidade de lidar com isso da melhor forma possível. Então, fica o convite de testar essas coisas, né? Reforçar essa base, tipo, achar oportunidade, arranjar tempo para investir nisso. Se a gente só não investe muito tempo nisso, né? A mente não vai ter essa tendência de ficar, como é que chama? Ponto de repouso da mente. A mente só fica indo para extremo, para lá e para cá, para lá e para cá. Então ela não está acostumada a ficar no meio. Então vai ficar sempre nesse vai e vem. Se a mente tem esse ponto de repouso no Budô regular, então a mente vai tender naturalmente a isso, né? Porque é mais pacífico. Não depende se está sol, se está nublado. É independente do mundo, né? Está mais perto do incondicionado. Daquilo que não nasce, daquilo que não morre. Daquilo que está livre do sofrimento. Então, fica o convite de refletir e testar essas coisas na nossa prática regular. Alguma dúvida, compartilhamento, questão? Vitor, alguma coisa? Oi? Não escutei, desculpa. Hoje eu vou estar sendo 20, mas Sem problemas. Então é isso. Até semana que vem, então. Até semana que vem.